Meus amigos, achei um tempinho para fazer esse vídeo aqui. Vamos lá. Fim da linha. Terminou no Morumbi, São Paulo 3, Goiás 3. E é fim da linha mesmo. A minha leitura é: o Campeonato Brasileiro, em termos de disputa para o São Paulo, em 2022, termina hoje, melancolicamente, na última rodada do primeiro turno do campeonato. Ou seja, ainda tem 19 jogos, ainda tem um turno inteiro, mas o São Paulo não vai conseguir chegar lá, porque só o número de empates que o São Paulo tem quase que inviabiliza, do ponto de vista do acúmulo de pontos, chegar até a primeira posição, por exemplo. Então, luta de título, esquece. Luta pela Libertadores, ela pode acontecer, mas hoje ela não é mais uma realidade quando a gente observa os outros concorrentes. Repito, de novo, não é nem pelo São Paulo, e mais uma vez, como eu falei no último vídeo, não dá para meter o pau no São Paulo. O São Paulo é um time que luta, se entrega, tem jogado bem. Não dá para dizer que jogou mal hoje contra o Goiás, como não jogou mal quarta-feira contra o Internacional, como não jogou mal domingo passado contra o Fluminense também, como não havia jogado mal no outro domingo, aliás, tinha jogado até muito bem no outro domingo contra o Atlético Mineiro. São circunstâncias, a principal delas, no caso do São Paulo, é a falta que jogadores importantes fazem, que o elenco do São Paulo não é de se jogar fora, mas o elenco do São Paulo carece de algumas peças que são fundamentais para você fazer um time andar, e quando ele tem essas peças, ele as perde melancolicamente em algum buraco do campeonato aí. E hoje não há mais muito o que fazer, até porque o São Paulo tem 3 frentes de disputa, faltam jogadores e vai ter que olhar para uma delas. Primeiro porque esse negócio de esse ano talvez não dê, mas qualquer time que esteja na mesma faixa que São Paulo, no mesmo patamar que o São Paulo, eu vou colocar Palmeiras, Flamengo, Corinthians, esses times, eles obrigatoriamente eles têm que ter um título na temporada como alvo, ainda que ele seja muito difícil. Por isso que a disputa Campeonato Regional, Copa Continental, Copa da segunda parte aí continental, como é o caso do São Paulo, Copa Nacional e Campeonato Nacional, para você ter oportunidade de ganhar algum deles. E time grande tem que aspirar no mínimo um deles. Então o São Paulo tem que jogar as 3 competições tentando ser campeão. Do Campeonato Brasileiro, eu acredito que, por tudo que envolve em termos de concorrência, qualidade dos elencos e também pelos erros que o São Paulo também comete, porque não é um time que não cometa erros, termina aqui. Então, os erros não podem mais acontecer na Copa Sul-Americana, não podem mais acontecer na Copa do Brasil. O time precisa urgentemente recompor algumas das peças que saíram para poder contar com elas em campo para que possa competir melhor nesses outros torneios. Agora sim, o São Paulo perdeu, empatar em casa é como uma derrota nesse campeonato. São Paulo não venceu hoje também por falhas individuais. Assim como na quinta-feira, aliás, na quarta, né? São Paulo não ganhou do Internacional para mim só por falhas individuais, e no caso da quarta foram as 3 do goleiro, incluindo o pênalti. Hoje, 2 eu coloco na conta do Thiago Couto e uma eu coloco na conta, aliás, 2 também na conta da falha de cobertura, especialmente o terceiro gol do Goiás, com 46 minutos de segundo tempo. Você não pode estar vencendo o jogo e tomar aquele gol ali, né? Só que aí a gente tem que tratar de um tema delicado. Em 2012, quando o Cássio finalmente se tornou titular do Corinthians, e até hoje, é esse monstro de goleiro que a gente vê aí, o goleiro do Corinthians era o Júlio César. Tinha uma piada na época de que ele era o bracinho de jacaré. O Júlio César não era um mau goleiro, tecnicamente falando. Ele já vinha jogando no Corinthians há um bom tempo. Ele tinha, de fato, alguma dificuldade por causa da sua estatura, que não era tão alta, mas não era uma coisa assim que você fale, olha, o goleiro ferrou com o time. Mas comprometia. E o Tite teve a ousadia e a coragem de trocar o goleiro no meio da disputa das quartas de final e da semifinal do Campeonato Paulista daquele ano. E assim foi feito, o Cássio assumiu o gol, e com o Cássio o Corinthians não ganhou o Paulista, mas ganhou a Copa Libertadores daquele ano, ganhou o Mundial, e o resto é história. Paulista em 13, Recopa Sul-Americana, 15 brasileiro, 17 brasileiro, mais um monte de Campeonato Paulista que ganhou no meio do caminho aí, com o Cássio no gol. Então, a gente tem muito cuidado com o goleiro que é jovem, né? Com aquele cara que está aspirando um melhor momento. O Thiago Couto nem é tão jovenzinho assim, ele tem 23 anos, mas assim,
é posição fundamental e ele tá muito nervoso. Você percebe que ele não tá seguro ainda. Então tem que trocar, cara. Pega o Yang, tá no banco, bota o Yang para jogar. Ah, mas o Yang também. Você vai ter que rodar. Enquanto o Jandrei, que também não é um grande goleiro, não voltar, você vai ter que trocar. O rapaz não pode ficar no gol. Ele vai comprometer de novo e ele comprometeu hoje diretamente pelo menos 50% do resultado, porque o São Paulo jogou bem de novo. São Paulo criou chance, o São Paulo pressionou o Goiás, o São Paulo fez 3 gols e a outra falha individual é da cobertura no Luizão no primeiro gol, do Luizão no primeiro gol, e falha de cobertura no terceiro gol, com o Diego Costa chegando atrasado. E mais uma falha foi o pênalti perdido pelo Luciano, se bem que aí tem todo o mérito também do goleiro Tadeu. Esse sim podia ser goleiro do São Paulo. É um goleiraço há bastante tempo e defendeu o pênalti com muita categoria. Acho até que foi mais mérito dele do que demérito do Luciano. Vi gente falar, mas ele bate sempre do mesmo lado. Mas tem jogador que bate sempre do mesmo lado, bate tão bem que o goleiro não pega. E o Tadeu foi bem ali. Então, de novo, resumo. São Paulo não jogou mal. O São Paulo foi muito raçudo, inclusive. Não dá para tirar a raça desse time da linha. Não conseguiu fazer o quarto gol ali um pouquinho antes do terceiro do Goiás. Só que você não projeta um jogo desse para ser 4-3, né? Jogar para ser 4-0, 3-0 com um pouco mais de tranquilidade. Você ganhando 3-2 tem que tentar ampliar, é fato. E o São Paulo perdeu um gol feito ali numa jogada do Nicão e depois tomou o terceiro gol do Goiás. De novo, para mim não foi um mau jogo do São Paulo. De novo, não faltou empenho, não faltou dedicação, teve falha individual e acho que a partir de hoje o São Paulo não pode mais contar com a possibilidade de estar entre os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro, vai ter que lutar para se segurar, é foco total nas Copas, e aí, ó, tem que ser certeiro, porque são só 5 jogos na Sul-Americana e 6 na Copa do Brasil, é olhar para elas e ir ali, não tem outra coisa a fazer. E já começa nessa semana, quinta-feira, contra o América Mineiro no Morumbi, que tem que estar lotado e a torcida apoiando o time lá. Valeu, gente!